Olá, mamãe! O tema que eu quero abordar com você agora é o torcicolo, o famoso pescoço torto. Primeiro de tudo, não é normal. Se o seu bebê está apresentando um pescocinho torto, ele tem um problema, ele está em sofrimento e isso pode atrasar totalmente o seu desenvolvimento motor. Por vezes o torcicolo ele é subdiagnosticado, ou seja, é algo que se deixa passar. Então o profissional de saúde observa o bebê e acredita que aquilo ali é normal, que o bebê, conforme ele vai crescendo, vai melhorando. E de maneira nenhuma. O torcicolo, quando ele é real, quando existe no bebê, ele não se cura sozinho. Você pode reposicionar, você pode estimular o bebê que não vai melhorar sozinho. Por isso é importante que você, mamãe, possa ajudar no diagnóstico. Você é a primeira pessoa que tem total conhecimento sobre o seu bebê, ou seja, eu vou te ensinar a identificar os sinais de torcicolo e, é claro que, se possível, levar um profissional de saúde, principalmente um osteopata, para poder avaliar e já iniciar um tratamento. Mas é claro que você também, como mamãe, pode sim fazer algumas coisas em casa para ajudar o seu bebê a se livre desse torcicolo. Então, quando você perceber, por exemplo, que o seu bebê ele tem uma atitude de ficar com o pescocinho mais para um lado do que para o outro, seja rodado ou seja inclinado, não importa, provavelmente ele está tendo tensões daquele lado. Então, se ele tem tensões e essa tensão não está permitindo que ele gire para o lado oposto, significa que sim, ele tem um torcicolo. O torcicolo tem diversas causas, desde a vida intrauterina, ou seja, lá na sua barriguinha, o bebê podia estar num mau posicionamento, ou ele podia estar encaixado já há muito tempo numa mesma posição, pode ter tido uma dificuldade no suprimento sanguíneo, pode ter algum nódulo de tensão, ou seja, diversos fatores podem causar o torcicolo. O fato é que, se uma vez ele tem um problema, tem que ser tratado. Então, se você percebeu, mais uma vez, que o bebê tem uma preferência de ficar com o pescocinho mais de um lado que para o outro, já assinala aí como checklist. Isso provavelmente pode ser um torcicolo. Quando você bota o bebê deitado e ele também só tem uma tendência a ficar mais de um lado do que para o outro, provavelmente também ele está com torcicolo, ele está com muita tensão daquele lado no qual ele está girando. E é muito comum, às vezes, o bebê girar para um lado e inclinar para o outro. Então, ele fica num posicionamento de girar, por exemplo, para a direita e inclinado para a esquerda. E isso é muito maléfico para o bebê, porque pode criar tensões e dor. Além do mais, pode atrasar o desenvolvimento motor, porque o bebê vai ter uma habilidade mais de girar para um lado e vai ter uma inabilidade de girar para o outro lado. Ou seja, na fase que ele vai rolar, na fase que ele vai engatinhar, ele vai ter dificuldade de fazer isso para um lado e vai ter uma facilidade de fazer para o outro. Ou seja, um atraso total no desenvolvimento motor, no qual vai ter que fazer várias sessões de fisioterapia para poder recuperar. E se a gente tem um diagnóstico precoce e um tratamento precoce, faz sentido esse bebê melhorar rápido e não ter esse tipo de atraso. Outra coisa preocupante no torcicolo é porque muitas das vezes o bebê, por ficar nesse posicionamento, ele pode amassar a cabecinha, que nós chamamos de plagiocefalia posicional. Você imagina aqui comigo que o bebê só fica deitado para um lado, esse lado da cabeça tende a ficar mais achatado, mais amassadinho. Por quê? Porque o cérebro ele tem que expandir para onde ele não encontra tensão. Então, se ele tem tensão de um lado, que seria o berço, o bebê conforto, o Moisés, não importa, a superfície na qual ele está apoiado, esse cérebro não cresce. Então, ele vai crescer para onde tem facilidade. Ou seja, a cabeça do bebê fica achatadinha, que nós vamos chamar de plagiocefalia, por exemplo, plagiocefalia posicional. Então, você em casa já pode diagnosticar da seguinte forma. Se o seu bebê tem preferência de ficar mais para um lado que para o outro, seja deitado, ou seja no seu colo, então já acende uma lâmpadazinha que pode ser um torcicolo. Se esse bebê não tem capacidade, por exemplo, de sustentação ainda do pescoço, mas mesmo assim ele só fica também para um lado quando está sentadinho no seu colo, ou, por exemplo, se você ficar de frente para o bebê e ele começar a pender a cabeça mais para um lado que para o outro, provavelmente também ele tem um torcicolo. Se você perceber que a cabecinha do bebê está mais amassada de um lado do que para o outro, provavelmente também ele tem um torcicolo. E talvez o mais importante, que é logo detectado no início da vida, logo no recém-nascido, quando a mãe vai amamentar e o bebê tem uma preferência por uma mama e ele não gosta de ficar na outra mama, significa que provavelmente também ele tem tensões, que pode ser um torcicolo. Ou seja, mamãe, se você está apresentando agora nesse momento algumas fissuras, dor na amamentação, ou o bebê fica muito inquieto durante a amamentação de apenas uma mama, ou seja, ele vai mamar na mama esquerda e fica super tranquilo. Quando você gira para a direita e ele não consegue sugar da maneira adequada porque tem uma tensão, ele começa a ficar irritado, ele começa a mamar de maneira inadequada, provavelmente também tem um torcicolo. Quais seriam as consequências? Para você, mamãe, seriam as fissuras, a mastite, alguns problemas relacionados à mama. Para o bebê, ele pode ter uma pega inadequada, ou seja, entrada de ar na hora da sucção, e essa entrada de ar pode causar gases no bebê, aumentar a possibilidade de cólicas, aquele bebê que vai viver estufado, ou que não vai mamar o suficiente, não vai ganhar peso, que é um bebê que vai ficar sempre desnutrido. Às vezes ele vai ficar na sua mama ali por horas e não vai conseguir fazer a sucção efetiva, então a nutrição também está sendo ineficaz, ou seja, aquele bebê que não ganha peso. Olha só quantas coisas um torcicolo pode causar ou pode gerar de consequências no seu bebê e em você também, mamãe. Então, é importantíssimo o primeiro passo, identificar
identificar o torcicolo. Dificuldade de girar para um lado mais que para o outro. Deitou, o bebê tem preferência de ficar mais para um lado que para o outro. Achatamento da cabecinha apenas um dos lados e dificuldade na amamentação. São os principais sinais que você, mamãe, deve estar atenta, né, para poder identificar se esse bebê tem um torcicolo ou não. Se ele tem um torcicolo, a primeira coisa que você tem que fazer é ter uma orientação profissional. Por isso que eu estou aqui para te ajudar. Então, se esse bebê ele tem uma preferência, a primeira coisa que você tem que fazer é o reposicionamento. Então, esse bebê, quando for dormir, é importante que eu reposicione. Então, se ele está com uma preferência de ficar virado para a direita, eu preciso necessariamente pegar a cabecinha desse bebê e girar para a esquerda. Por quê? Porque eu vou tirar essa preferência muscular e vou estar alongando esse músculo. A outra coisa que nós podemos fazer é simplesmente alguns alongamentos, que eu gosto de ensinar no meu acompanhamento também do bebê calminho. Eu ensino os pais a fazer alguns movimentos específicos, com muita técnica, suavidade e também com muita destreza, para poder alongar essa musculatura e ajudar o bebê a recuperar o movimento. Também nós podemos fazer, dependendo da idade do bebê, alguns exercícios ativos. Então, por exemplo, eu posso segurar o bebê no colo e pedir para alguém ajudar com estímulos audiovisuais. Por exemplo, um chocalho, alguns livrinhos de contraste, tudo isso vai depender da idade do bebê. Por isso que eu falo que é importante o acompanhamento. Por quê? Porque um bebê recém-nascido eu trato de uma forma. Um bebê que tem 2 meses, 3 meses, 4 meses é uma outra forma, porque eu preciso entender o desenvolvimento motor desse bebê. Eu preciso entender em que fase ele está no seu desenvolvimento, em que salto do desenvolvimento ele está, em que marco que ele está. Então, por isso, o acompanhamento profissional é muito importante. E é isso que eu ofereço para você durante esses 2 meses. Então, a mamãe que é gestante já vai saber como proceder. E você, mamãe, que está enfrentando também os desafios do torcicolo com o seu bebê, vai saber essa e muitas outras técnicas que eu posso te ensinar.